Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Matheus. Eu estou gravando esse vídeo para vocês, então, para vocês poderem fazer a revisão, né, para o nosso desafio. O que a gente aprendeu juntos, então, nesse primeiro bimestre? Então, começando, né, com o assunto mais importante desse primeiro bimestre, que é sobre there is e there are, né? Que é o verbo haver, existir, né? Ou ter, né? Só que aí ter no sentido de existir, não ter no sentido de ter posse de alguma coisa, né? Lembrando que, em português, o verbo haver, né, no sentido de existir, é impessoal, né? Ele não modifica de acordo com singular e plural, né? Então, tanto faz eu dizer há uma flor na mesa ou há flores na mesa, né? Esse há com H e acento, né? Ele não muda. Lembrando que o há de existir, né? O há de haver é H-A, acento agudo, tá bom? Memorizem isso, ok? E o verbo existir, não, né? Ele muda de acordo com singular e plural. Então, a mesma frase, né? A gente fala, existe uma flor na mesa, mas existem flores na mesa. Ah, por que, professor? Que o a não muda e o existe e o existem muda. Aí só a gente, né, ressuscitando quem criou a gramática do português, né, e tendo uma conversa com essa pessoa para a gente ter a resposta, né? Muito bem. Depois, como que a gente faz então para usar, né, o verbo existir, o verbo haver no inglês? Depende de duas coisas. Primeiro, a forma da frase, se ela é afirmativa, negativa ou interrogativa, e do número gramatical, né? Se o número da frase é singular ou plural. Se o que eu quero indicar a existência, né, está no singular ou no plural, né? Então, se eu quero indicar uma coisa no singular, né, na afirmativa será there is e there's, né, que é a forma contraída. Tanto faz utilizar a forma completa there is ou a forma contraída there's, né? Isso aqui significa, portanto, né, existe. Na forma negativa, eu tenho três formas, né, de usar, que eu posso usar qualquer uma das três. There is not, there isn't ou there's not, né? São as três formas possíveis da negativa. As três significam, né, não existe. Na forma interrogativa, eu tenho que realizar a inversão. No lugar de there is, eu uso is there, né? E para o plural, there are, existem, there are not ou there aren't, não existem, e na interrogativa, utilizando a inversão, né? Are there. Então, sempre importante verificar se tem um ponto de interrogação na frase, porque o ponto de interrogação na frase em inglês altera a frase, ok? É importante, né, saber o significado da palavra a e da palavra an, né? Quando eu falo a palavra a, eu estou realmente falando da palavra a, né? Então, a palavra a em inglês significa um ou uma. A gente usa antes de palavras com consoante. E a palavra an significa um ou uma, e a gente usa antes de vogal, né? Então, a book, um livro. Book começa com consoante, por isso eu uso a. An elephant, um elefante. Elefante começa com E, então eu uso an antes, né? Se eu quero falar um elefante. Mesma coisa para a girl e an apple, ok? Muito bem. Exemplos. There is a bike in the garage, né? Há uma bicicleta na garagem. There are many buses in Curitiba's system, né? Então, olha lá, many buses, muitos ônibus mais de um, né? Então, a gente usa o plural, there are, né? Existem, né? Existem muitos ônibus no sistema de Curitiba. Não sei por que que sistema está indo para né, o maiúsculo, mas já arrumei. Então, existem muitos ônibus no sistema de Curitiba. Então, uma bicicleta singular, there is. Many buses, mais de um, plural, there are. Ok?
There isn't an apple on the table. Então, aqui a gente está usando a forma negativa, né? Não há uma maçã na mesa. There aren't buses after midnight. Não há ônibus, né? Depois da meia-noite. Is there a blonde girl in your class? Né? Então, perceba que é uma pergunta, então, em vez de usar o there is, né, a frase está utilizando is there. Há uma menina loira na sua classe. Are there good restaurants in the city? Né? Então, lá, good restaurants está no plural, né? Bons restaurantes. Então, por isso, usa o are there para fazer a pergunta. Então, há bons restaurantes nesta cidade? Né? Então, esses primeiros exemplos, a gente passando do inglês para o português. Nos exemplos de baixo, a gente vai passar do inglês para, perdão, do português para o inglês. Né? Vamos lá. Então, há ovos na geladeira. Então, a gente tem sempre que observar duas coisas, né? Na hora de passar do inglês para o português. Forma da frase, né? E se está no singular ou no plural. Então, forma e número sempre. Então, há ovos na geladeira. Essa frase é afirmativa, né? E ovos está no plural, né? Então, a frase afirmativa plural. A gente fala na tabelinha, né? A afirmativa plural a gente usa there are. O resto é tradução. There are eggs in the fridge. Há um lápis que eu possa usar? Então, olha lá, essa pergunta, ela é interrogativa, né? E um lápis é singular. Então, eu tenho que usar a interrogativa singular, né, do verbo existir, que nesse caso é o is there. Is there a pencil that I can use? Né? É um lápis que eu possa usar. Não há meninos no grupo. É uma frase negativa, né? E meninos está no plural. Então, perdão. É uma frase negativa e está no plural, né? Então, a gente tem que usar aqui o there aren't, né? There aren't boys in the group. E isso aqui que eu estou fazendo tudo de acordo com a tabelinha. Essa tabelinha vocês também têm no caderno, a gente já fez exercícios, né? Então, consulte os exercícios que a gente fez também para complementar os estudos de vocês, tá bom? Letra J. Tem crianças aqui. Cuidado, né? Eu quis colocar esse exemplo aqui de propósito para vocês não se confundirem. Tem crianças aqui. Pessoal, esse tem não é have. Este tem não é have. A gente não usa have para indicar existência. Aqui a gente está usando o ter no sentido de existir. Na dúvida, troca, né? Tem crianças aqui, né? A gente pode trocar por há crianças aqui ou existem crianças aqui, né? Se a gente consegue trocar por existem, então a gente não pode usar o have. Não podemos usar o have para indicar a existência. Tá? Então, tem crianças aqui. There are kids here. É uma frase, né? No plural e afirmativa. Né? Então, there are kids here. Tem um avião enorme ali. Né? Muito bem, essa é uma frase afirmativa no singular. Um avião. There is a huge plane, né? Huge, enorme, huge plane ou airplane, tanto faz. Né? Ali, there. There is a huge airplane there. Né? Então, há um avião enorme ali. Tudo bem? Então, tome muito cuidado, né, com o ter, no sentido de existir. Tudo bem? Tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não confundir, né, com o ter do have, que não está sendo utilizado aqui. Não utilizamos have para indicar existência. Estou repetindo isso para que vocês possam memorizar e não cometam esse erro, né, que eu considero um erro bobo, tá bom? Além de there is e there are, né, tem este vocabulário para estudar, né, sobre means of transportation. Memorize, pois este vocabulário não estará no desafio. Tá? Terá um vocabulário de palavras
auxiliares para vocês usarem, mas não será este. Este aqui, né, a gente viu durante o bimestre, então vocês têm que ter ele na memória. Tudo bem? Então vamos lá. Foot, a pé. Bicycle ou bike, bicicleta. Car, carro. Motorcycle, motocicleta. Airplane, avião. Ferry, balsa. Bus, no singular, né? Ônibus. E buses, se for no plural, que também é ônibus, né? Em português, a palavra ônibus fica igual tanto no plural quanto no singular. Mas no inglês, não. Bus para singular, buses para o plural. Train, o trem. Subway, o metrô. Ship, o navio. Boat, o barco. Van, a van mesmo. Né? Taxi, o táxi. Cart, a carroça. E neighborhood, que não é um meio de transporte, né? Mas que faz parte dessa ideia, né? Então, significa bairro. Então, não se assuste com a palavra neighborhood. Neighborhood. Então, repita, né, esse pedaço aqui do vídeo até você conseguir memorizar o que as coisas significam. Tudo bem? Uma dica também que eu posso dar é pausar o vídeo aqui e pedir para alguém tomar, né, essas palavras de você. Então, como é que fala? Pedir para alguém perguntar, como que fala bicicleta em inglês? Como que fala ônibus em inglês? Como que fala metrô em inglês? Como que fala carroça em inglês? Né? E você vai dando as respostas para a pessoa. É uma ideia, né? Se você tiver alguém aí para te ajudar a estudar, tá bom? Mais um vocabulário, né? O given directions, né? Então, mostrando direções, dando direções, né? Então, a gente viu lá na nossa apostila Rosa dos Ventos, né? Aqui eu trago para vocês uma bússola, né? Um compass, tá? Mostrando aí os pontos cardeais principais, né? Norte, sul, leste, oeste, né? North, south, east, west, ok? E como que a gente usa, né? Então, esse vocabulário para dar instruções no trânsito. A gente fez alguns exercícios disso, né, na apostila, né? Aqui só recordando. Então, turn left, vire à esquerda. Turn right, vire à direita. Continue, né? Continue, siga em frente. Né? E a gente aprendeu também o verbo head. Mas, professor, head não é cabeça? Sim, o substantivo, né, head, é cabeça. Mas o verbo, a ação head, né, significa dirigir-se, seguir na direção, né? Sabe quando você liga lá o Google Maps ou quando você liga o Waze, né? E ele fala, siga na direção norte, siga na direção sul, né? Siga na direção tal, né? É esse verbo aqui que se usa em inglês, tá? O verbo head, né? Então, head west, siga na direção oeste. Head south, siga na direção sul. Head east, siga na direção leste. Head north, siga na direção norte, né? Então, north, south, perdão, north, south, east, west, ok? Então, as direções aí do compass, as direções da bússola. Tudo bem? Se, né, você continua com dúvida mesmo depois de assistir esse vídeo, reassista, né, procure os exercícios que a gente fez no caderno, até que você se sinta, né, com suas dúvidas sanadas, então, para você poder aí fazer um bom desafio. Tudo bem? Bons estudos e bye bye!